Começou, gente. Ok. Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui nesse processo, né, nessas camadas que vem compondo esse curso, né? Eu vou retomar rapidinho aqui, só para a gente relembrar, para quem não veio ontem, também comentar um pouquinho do que a gente fez ontem. Enfim, só para a gente não perder o fio da meada, até para eu mesmo me situar, apesar de ter preparado aqui esse terceiro dia, enfim, vou passar aqui de novo, vou repisar aqui essa citação, que eu acho que ela é importante, sobretudo para a gente retomar nesse dia de encerramento, e vou encerrar depois com um poema, um trecho de um poema de um poeta italiano. Mas o método histórico é um método filológico que se baseia no livro da vida. Ler o que nunca foi escrito, afirma Hofmannsthal. O leitor que se considera aqui é o verdadeiro historiador, ou seja, o verdadeiro historiador é aquele que se dispõe a ler o que não foi escrito, né? Então, no dia 1, a gente fez, né, essa apresentação geral, de uma arqueologia do presente a uma arqueologia da violência, Gewalt. Eu expliquei ali mais ou menos como que surgiu essa pesquisa a partir do meu mestrado, onde eu pensava nessa arqueologia do presente, no âmbito da literatura, para ler, enfim, poemas do Rafael Courtoisi. Falamos de Cascas, do lugar de onde me situo, né, enfim, do porão que está aqui embaixo dos meus pés, exatamente, como que tem Cascas, essa ideia do olhar do arqueólogo, da violência, nos possibilita, de fato, uma aplicação concreta até para ler, de fato, o lugar onde a gente mora, né? Enfim, muito concretamente. O sonho do arqueólogo, falamos um pouco do tio do Benjamin, né? Fiz essa articulação ali desse sonho, trabalhos de subsolo com outros lugares onde o tema da arqueologia aparece na obra dele, encerrando então com Escavar e Recordar, esse texto que é o único em que ele vai, de fato, descrever um processo arqueológico, o que alguns pesquisadores consideram como uma pequena teoria da memória. No dia 2, por uma leitura arqueológica das teses sobre o conceito de história, a primeira parte do curso, né? A gente, ontem, né, no caso, a gente fez uma leitura, para quem não estava aqui, a gente fez uma leitura de uma seleta das teses, lemos, acho que, não sei, talvez umas 5 teses. Hoje a gente começa lendo uma que eu saltei ontem, mas que também é importante, porque ontem a ideia era encerrar com a 9ª tese, que é a tese do Angelus Novus, do anjo da história, né? Enfim, falei um pouquinho da obra do Paul Klee, é Paul Klee, tá, gente? Eu sei que muita gente fala Paul Klee, mas, enfim, em alemão é Paul Klee. Uma questão de tradução, não as ruínas, os escombros, isso a gente vai falar hoje. Ontem eu só dei uma pequena pincelada, né? E hoje esse é o nosso programinha, mais ou menos eu vou tentar obedecê-lo. Hoje vai ser talvez um pouco mais fluido, porque de fato é hoje que eu vou abrir, digamos, a caixa preta, esse arquivo da pesquisa. Então, a gente vai falar um pouco da diferença entre ruínas e escombros, que é uma coisa que eu venho conceituando na tese. Escombros, como a gente vai ver a seguir, não é um conceito em Benjamin. Esse conceito eu estou pegando um problema de tradução para conceituar o que o Benjamin talvez teria conceituado. Imagino que sim, eu tenho essa hipótese, por causa da ênfase que ele dá numa tradução que ele fez, numa versão do seu próprio texto em alemão para o francês. Então, imagino que ele, enfim, reforça ali a significação desse termo escombros, que em alemão é Trümmer, né? A gente vai falar sobre isso. E vou terminar, então, falando dessas elaborações e por que elas são importantes para isso que eu venho chamando de uma arqueologia da violência. Vamos começar, então,
lendo aqui essa tese, é a sétima tese, que era para a gente ter lido ontem. Hoje a gente vai ler na tradução do João Barrento, tradutor português, né, que fez todas as traduções, se não todas, a maioria, todas que eu conheço, acho que todas, inclusive, é, dessas edições da Autêntica. É, enfim, é uma tradução que apresenta também algumas questões, mas é uma tradução com a qual eu estou bastante familiarizado e já deixei bastante marcas de leitura, então isso facilita o nosso trabalho aqui. Então, Fustel de Coulanges recomenda ao historiador que pretende reconstruir uma história que ignore tudo que conhece do desenrolar. Fustel de Coulanges recomenda ao historiador que pretenda reconstruir uma época que ignore tudo que conhece do desenrolar histórico posterior. Não se poderia caracterizar melhor o método com o qual o materialismo histórico acabou de vez. Esse método é o da empatia. As suas origens encontram-se na indolência do coração, a assédia, incapaz de se apoderar da autêntica imagem da história que subitamente se ilumina. Para os teólogos da Idade Média, ela era a causa, ela era a causa da tristeza. Flaubert, depois de travar conhecimento com ela, escreve: Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carthage. Desculpa pelo francês. A natureza dessa tristeza, mais ou menos o que ele está querendo dizer pouquíssimas pessoas sabem o quanto foi triste ressuscitar Cartago, né? Enfim, essa ideia de que talvez justamente porque a gente idealiza esse passado, e quando você ressuscita esse passado, enfim, a materialidade desse passado, de alguma forma, ela confronta essa fantasia, né, essa idealização, enfim, mais ou menos assim que eu interpreto essa citação. A natureza dessa tristeza torna-se mais clara se procurarmos saber qual é, afinal, o objeto de empatia do historiador de orientação historicista. Aqui acho importante sinalizar que o Benjamin está, então, pensando em três tipos de historiadores, pelo menos nessas teses que a gente leu ontem, enfim, ao longo das teses sobre o conceito de história. Ele está pensando sobre o falso materialista histórico, aquele que aparece, entre aspas, na primeira tese. Ele está pensando sobre o historiador historicista, que é aquele que sente empatia, como a gente vai ver aqui, apenas pela história dos vencedores, pelos grandes monumentos, por essa história grandiosa, aquele que acredita que, de fato, está ressuscitando a verdade histórica, né, ao narrar os fatos, está contando os fatos tal como eles foram. Esse é o historiador historicista, né? Ligado ao historicismo, enfim, que do século XIX, essa coisa de achar que, enfim, de fato estavam narrando a verdade. E ele está também opondo ao historiador historicista o verdadeiro materialista histórico, o verdadeiro historiador ligado ao materialismo histórico. Então, essa é uma questão interessante de ser levada adiante. A natureza dessa tristeza, a tristeza de se confrontar com o passado, enfim, que de alguma forma dilui essa ideia que se fazia dele, né? Essa tristeza, a natureza dessa tristeza torna-se mais clara se procurarmos saber qual é, afinal, o objeto de empatia do historiador de orientação historicista. A resposta é, inegavelmente, só uma: o vencedor. Mas, em cada momento, os detentores do poder são os herdeiros de todos aqueles que antes foram vencedores. Então, isso é interessante a gente notar e perceber também na sua aplicação prática, digamos, né? Como que a gente pode observar, por exemplo, a Alemanha hoje é uma república, mas ainda hoje as famílias mais poderosas do império continuam sendo as famílias mais poderosas da Alemanha, então, pelo menos uma boa parte delas. Então, quer dizer, muda-se o governo,
passa-se por um regime totalitário, a Alemanha é dividida em duas, e depois, enfim, a gente continua e os vencedores são os vencedores de sempre. Mas em cada momento, os detentores do poder são os herdeiros de todos aqueles que antes foram vencedores. Daqui resulta que a empatia que tem por objeto o vencedor serve sempre àqueles que em cada momento detêm o poder. Ou seja, o que ele está nos dizendo aqui? Que esse tipo de historiador, versado no historicismo, né, que de fato sente essa simpatia, essa empatia apenas por essa história grandiosa, ele nada mais faz do que reforçar o poder de quem sempre teve poder. É, aqueles que até hoje sempre saíram vitoriosos integram o cortejo triunfal que leva os senhores de hoje a passar por cima daqueles que mordem o pó. Isso é muito interessante, porque o cortejo triunfal, a gente pode pensar o quanto isso é interessante. O Benjamin, em Rua de Mão Única, tem um textinho dele sobre a coluna da vitória, essa coluna da vitória ela foi construída depois da Batalha de Sedan. Eu não sei muito sobre o que foi essa batalha exatamente, mas e se comemorava todos os anos, né, a vitória dessa guerra, dessa batalha, enfim. E o Benjamin, quando criança, ele vai em Rua de Mônica, vocês podem ler nesse trechinho que chama Coluna da Vitória, de fato, Siegessäule. Ele, ao invés de observar todas aquelas figuras grandiosas, a alegoria, o anjo lá em cima, ele está olhando os servos que estão empurrando o carro, né, representados ali embaixo, no sopé da estátua. Isso é muito interessante, porque é exatamente, de alguma forma, isso que ele está chamando a atenção aqui. E era muito comum nas guerras, então, que a gente vai ver aqui, ele vai falar sobre isso mais adiante, mas, enfim, você sobrepujava outra nação, enfim, aquele com quem você guerreava, aqueles com quem você guerreava, e você recolhia os despojos, né? Você se apropriava, enfim, a gente está vendo isso acontecer agora, gente, na Ucrânia, né? Os russos se apropriam dos tanques dos ucranianos e o contrário, enfim, numa situação de guerra é mais ou menos isso que acontece, né? Os vencedores sempre, claro, vão recolher todos os despojos. A primeira coisa que os russos fizeram quando invadiram a Ucrânia foi recolher, foi entrar nas casas e roubar uma série de casas, saquear de fato as casas, roubar computador, enfim, pelo menos aqui isso foi bastante noticiado. A gente está vendo também no caso da Israel-Palestina, né? Não sei se nesse ponto, porque eu acho que o objetivo é muito mais fazer da Palestina uma terra arrasada, de fato, para, enfim, que Israel tome conta daquela terra, me parece ser esse o objetivo. Os despojos, como é da praxe, são também levados no cortejo, ou seja, aquilo de que se apropriaram. Geralmente lhes é dado o nome de patrimônio cultural. Eles poderão contar, no materialista histórico, com um observador distanciado, pois o que ele pode abarcar desse patrimônio cultural provém, na sua globalidade, de uma tradição em que ele não pode pensar sem ficar horrorizado. Ou seja, a tradição dos vencedores, ele está falando dessa tradição dos vencedores, desses vencedores que recolhem esses despojos que são, então, nomeados como patrimônio cultural. Aí basta a gente ir no British Museum e aqui nos museus de Berlim, e a gente vai ver claramente isso como acontece, enfim, como que as empresas coloniais, como que as empresas arqueológicas do Império Alemão, como a gente viu Sacro Império Romano Germânico, inclusive. Como a gente viu o próprio tio do Benjamin trabalhando numa dessas empresas arqueológicas na Ásia Menor, na Grécia, enfim, tudo isso vai parar nos museus europeus depois, né? Nos museus dos vencedores, né? Como os despojos que a gente vai nomear, então, de patrimônio cultural. E diante desse patrimônio, claro, o verdadeiro materialista histórico não deixa de se horrorizar,
porque o verdadeiro materialista histórico, o que vê ali é, de fato, um testemunho dessa barbárie, né? Enfim, dessa dilapidação, dessa, desse roubo, para dizer, trocando em miúdos. Voltando então, eles poderão contar no materialista histórico com um observador distanciado, pois o que ele pode abarcar desse patrimônio cultural provém, na sua globalidade, de uma tradição em que ele não pode pensar sem ficar horrorizado. Porque ela deve a sua existência, a tradição deve a sua existência, não apenas ao esforço dos grandes gênios que a criaram, mas também à escravidão, e aqui eu chamo a atenção, em alemão, de fato, o Benjamin utiliza a palavra Fron, e Fron é muito mais o trabalho servil. Eu acho que é um pequeno desvio de sentido, mas que é importante porque ele também está pensando na tese sobre uma certa servidão que se pode ver no comodismo, né, da sociedade que permite, por exemplo, a ascensão de um regime totalitário. Então, eu acho que esse desvio ele é produtivo para a gente pensar nisso especificamente, né? Então, não é necessariamente apenas o trabalho daquele que trabalha forçosamente, mas daquele que de alguma forma está conformado, está trabalhando conformado na sua servidão, né, com a sua servidão. Enfim, não quer pensar em outras coisas além de executar o seu próprio trabalho, isso que vai ser um problema também, enfim, nesse país, né, nesse período específico. Como a Arendt, né, vai depois nomear como é que ela nomeia isso? Banalidade do mal. Né? A pessoa vai lá, cumpre a sua tarefa, ela cumpre, serviu, vai lá e cumpre a sua tarefa. É, porque ela deve a sua existência, portanto, retomando, porque ela deve a sua existência a essa tradição dos vencedores que expolia, né, os vencidos, deve a sua existência não apenas ao esforço dos grandes gênios que a criaram, mas também à servidão anônima dos seus contemporâneos. Não há documento de cultura que não seja também documento de barbárie. E do mesmo modo que ele não pode libertar-se da barbárie, assim também não pode o processo histórico em que ele transitou de um para outro. Por isso, o materialista histórico se afasta, quando pode, desse processo de transmissão da tradição. Né? Então, a transmissão e a tradição aqui. A transmissão como algo que se dá no presente, a tradição como algo do passado, e a tradição que se sobrepõe sempre é a tradição dos vencedores, atribuindo-se a missão de escovar a história a contrapelo. Como eu disse ontem, eu também vejo nisso de escovar a história a contrapelo uma metáfora, de alguma forma, arqueológica. Né? É um tipo de escavação. Você escova contra o sentido do pelo para ver o que jaz embaixo do pelo. Né? De alguma forma, o arqueólogo muitas vezes está escovando o solo. Quantas imagens a gente vê do próprio arqueólogo ali, com uma escovinha, com um pincelzinho, escovando o solo com um excesso de cuidado necessário para a ética da arqueologia, porque a arqueologia parte do pressuposto de que todo achado é único. Uma vez que aquilo é destruído, você perdeu a possibilidade de enfim, de novos conhecimentos. Então, por isso esse cuidado tão excessivo do arqueólogo com seus achados, esse cuidado para catalogar a estratigrafia, esse cuidado para limpar esse achado, enfim. Não sei se todo mundo conseguiu ver o vídeo que eu sugeri, Arqueologia no Brasil, mas ele fala mais ou menos disso, né? Mostra todas as técnicas de escavação, os arqueólogos peneirando, escavando, depois o processo de datação, enfim, é um processo cuidadoso porque esse testemunho ele é único, né? Uma vez que ele se perde, que ele se deteriora, enfim, está perdido para sempre a possibilidade de desvendar algo novo da história.
Enfim, essa era uma tese que a gente não leu ontem, mas que eu acho que é importante por causa dessa oposição, então, entre esses tipos diferentes de historiadores, né. Aqui, nessa tese específica, ele está antagonizando aqui, opondo esses 2 historiadores específicos, o materialista histórico e o historicista, né. Eh mas a gente tem que lembrar sempre que ele também está colocando em questão aqui o falso materialista histórico, que se utiliza da teologia, como a gente viu ontem, de um messianismo barato para convencer as massas, enfim, das suas maluquices. Tá, a gente passa agora, então, eu selecionei aqui algumas anotações, aí aqui está na tradução do Adalberto Müller e do Márcio Seligman Silva, dessa edição crítica. A Acho que é legal essa tradução, justamente porque ela apresenta a tradução dessas anotações que estão disponíveis, só em alemão, deve ter alguma tradução já, talvez em francês, em italiano, não sei, em inglês, mas, em português essa é a primeira vez que essas notas, esses rascunhos, foram traduzidos. Eu selecionei essas notas, e aí eu acho que é interessante de perceber aqui, é que o que a gente tem aqui de fato, é que, eh, o é que a gente está também entrando no arquivo de um texto que está em preparação, né, a gente está entrando aqui quase que nos fichamentos, nas anotações, então vai ter esse caráter fragmentário, não é um texto acabado, então ele vai reescrever muitas vezes as mesmas frases, ele vai retomar algumas ideias. Isso, Nina, obrigado. Era para ser Gewesen, né? Tá certo. Eh, mas ele vai colocar aqui, o que que a gente, pode pensar a partir dessa, o que que eu acho interessante nessa anotação, né? A tradição, aporia fundamental, né, uma contradição fundamental. A tradição como descontínuo do ocorrido, o acontecido, né, gewesen, em contraposição à história, como contínuo dos acontecimentos. Isso para mim é meio enigmático, está entre aspas, eu não sei de onde ele tirou exatamente. Pode ser que a continuidade da tradição seja aparência, mas então é a permanência dessa aparência que cria a continuidade dela. Então, eu acho interessante ele pensar aqui, porque mais uma vez ele está pensando numa representação da história, né? Então, nessa escrita da história, ligada a essa tradição dos vencedores, né? Essa escrita da história historicista, podemos pensar, é claro que a gente está só supondo e lendo, interpretando aqui a partir desses cacos de textos, tá? Mas a gente pode pensar que ele está falando aqui de uma representação da história dos vencedores, né, mas então é a permanência desta aparência, é a permanência, a continuidade dessa representação. eh, eu posso checar no original, aqui não tem página, porque eu estou usando a versão digital, não vem com página, não sei, a minha, enfim, não vou comentar, mas enfim, acho que é a versão que vocês tiveram acesso também. Mas então é a permanência desta aparência que cria a continuidade dela. Bom, como ele começou a escrever as teses a partir do pacto, né, Molotov-Ribbentrop, a gente pode pensar que essas anotações, eh, tenham sido realizadas, a partir de 39, né. A aporia fundamental, a história dos oprimidos é uma descontinuidade. Tarefa da história, Geschichte, é se apossar da tradição dos oprimidos. Então aqui a gente já tem uma oposição muito interessante. Eu agradeço esse curso, porque eu não tinha pensado sobre ela, só pensei nessa preparação de Historia e Geschichte.
Ontem eu comentei que Geschichte, em alemão, tem um significado, deriva de Schichten, de Schichten, e, enfim, de Schichtung, que é camadas, né? É estratigrafia. Então, a história, a Geschichte seria o estratigrafado, se a gente fosse traduzir literalmente. Isso quem comenta é o Knut Ebeling, não sou eu que estou inferindo isso, não. Foi o Knut Ebeling, que é esse filósofo e teórico da mídia que eu mencionei ontem, que faz, né, que propõe essa leitura dessa palavra em oposição à história, né? Então, como a gente está vendo aqui, a tradição está falando da história, a tarefa da história, a Geschichte, aqui então puxa de novo para a tradição, para essa história que vai cuidar dos oprimidos, né, da história dos oprimidos. Então, é interessante pensar nessa oposição. Mais sobre essas aporias, o contínuo da história, Geschichte, é o dos opressores. Como a gente viu ontem, quando ele menciona o Ausnahmezustand, o estado de exceção permanente, é o dos vencidos, né? São os vencidos que estão sempre, sempre ao longo da história, num estado de exceção, estão excluídos, de fato, da história, enfim, da escrita da história, do que se narra na história. Então, é muito interessante pensar que ele vai opor Geschichte, a partir dessa ideia de estratigrafia, dá para a gente pensar também na própria estratificação social, né? Então, lembrando que Unterdrückten são os que são pressionados para baixo, né? Os oprimidos são aqueles que foram pressionados para baixo e que aparece aqui nessa tese que a gente acabou de ler, na tese 7, como aqueles que mascam, que mastigam o pó, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Aqueles que até hoje sempre saíram vitoriosos integram o cortejo triunfal que leva os senhores de hoje a passar por cima daqueles que hoje mordem o pó, né, que estão comendo poeira no chão, né, os senhores estão pisoteando sobre aqueles que estão sempre, porque sempre estiveram comendo poeira, né? Então é muito interessante pensar nessa articulação. Vamos passar para o próximo. Então, o contínuo da história, Geschichte, é o dos opressores, é isso que ele está dizendo, né? Esse estado de exceção permanente, a gente já vive como oprimidos, né? Enquanto a ideia, Vorstellung, a imaginação seria, né? Enfim, a representação do contínuo arrasa tudo. A ideia da descontinuidade é o fundamento da tradição genuína. Então, é só quando a gente pensa nessa ideia de descontinuidade, né, que a gente pode fundar uma tradição genuína. A tradição genuína aqui, diga-se, é a tradição dos oprimidos. Então, como a gente vai ver, se eu não me engano, no próximo, aqui mais uma anotação, está mais ou menos na sequência, vocês podem procurar, dar um Ctrl F e procurar no documento digitalizado por palavras e encontrar depois, saber exatamente onde estão mencionados esses trechos. Definição do presente como catástrofe, definição a partir do tempo messiânico, o Messias interrompe a história, o Messias não entra no fim do desenvolvimento. Então, aqui ele está opondo, inclusive, então o Messias, ontem a gente falou também, né? Quando ele fala o Messias vem, o verdadeiro Messias, ele está falando, então, utilizando categorias teológicas, né? Ele está profanando para falar como Agamben depois vai nomear esse procedimento. Essas categorias da teologia para pensar filosoficamente. Porque ele está mostrando exatamente que por debaixo desse discurso político, dessa performance da política,
O que se esconde é essa teologia que é pequena e feia e não pode aparecer à luz do dia, né? Então, o Messias, ele já menciona nas teses, que é aquele que vem também, não apenas no fim do desenvolvimento, se a gente pensar, ele vem para vencer, para salvar todo mundo no fim, não. Antes, o Messias vem para vencer o anticristo, né? O falso Messias. Lembrando que esse messianismo ele é criticado à esquerda e à direita, né? Tanto no fascismo de esquerda, quanto de direita, quanto de esquerda. O stalinismo, a gente pode pensar, enfim, a partir de ditaduras de esquerda também. As crianças, aqui acho que é o que, aqui está bem fragmentado, não dá nem para a gente tentar decifrar, né? As crianças como representantes do paraíso, acho que está óbvio também, né? A criança, essa ideia da genuidade da criança, não sei, e também é a potência, né? O adulto em potência, claro, enfim. A história dos oprimidos, um descontínuo, o proletariado como sucessor dos oprimidos, apagamento dessa consciência pelos marxistas, enfim. Ele está criticando também o marxismo, né? Um certo marxismo. Isso é interessante de levar em consideração. Ele é chamado de um marxista não ortodoxo, justamente porque ele faz esse uso da teologia, né? Que é uma coisa que foi recusada, enfim, como se sabe. A celebração, Würdigung, né? Essa celebração dessas datas, como a vitória de Sedan, com a celebração, o arco do triunfo, o que, que é isso, senão uma celebração, é uma empatia com a catástrofe, porque a vitória de um é a catástrofe do outro, né? E esse outro não é quem está no poder, como a gente está vendo, né? Esse outro é também nessa outra nação os oprimidos de sempre, né? Então quem vai na linha de frente, né? Não são os poderosos, né? É o soldado menor que vai na linha de frente, ele vai para morrer, ele se dá em sacrifício, né? Em nome desse poder, né? Teria a ver com a ideia de um messianismo sem um Messias, sem a personificação de um Salvador? Definitivamente. Isso é interessante de pensar. Não é que o Benjamin seja um religioso, esteja aqui achando que de fato, né, sei lá, o Messias vai voltar e que vai resolver tudo. Não é isso. Talvez o que ele esteja mencionando, aliás, ontem eu fiquei pensando sobre isso. Obrigado por fazer essa pergunta, Rochelle. Não é que o Benjamin acredite, né, necessariamente que vai aparecer um Messias de fato, e que vai. Não, ele está, de fato, talvez, inclusive, chamando a atenção para a impossibilidade dessa redenção, né? Enfim, o Messias não virá, né? Enfim, e se vier enquanto ideia, né, como uma ideia que nos dê o ímpeto da redenção, porque todos nós, como a gente leu ontem nas teses, possuímos uma tênue força messiânica, né? Se espera de nós também, portanto, que a gente também faça esse trabalho de redenção da história, dessa história específica, né? Da história dos nossos, enfim, tem um chamado também para uma responsabilidade. Aliás, a Helena ontem comentou alguma coisa, não sei se a Helena está aqui hoje, mas ontem ela fez uma leitura assim, né? Ela propôs uma leitura assim, nós também, né, nós estamos olhando para esse anjo, nós estamos entre os escombros, então, se o anjo está incapacitado, porque o vento do progresso, a tempestade do progresso o impede de recolher os restos, então somos nós, está conosco, né, fazer essa tarefa, apesar da tempestade, apesar de tudo, do jeito que der. Enfim, o Benjamin vai propor, como eu comentei ontem, também nessas anotações e rascunhos, eu não sei se eu não separei aqui para ler com vocês, mas ele vai propor que a revolução também não é só essa revolução progressiva ligada a essa ideologia do progresso. A revolução constitui, muitas vezes, em puxar o freio nessa locomotiva que vai levando a humanidade nos trilhos da história, digamos assim. Estou parafraseando, não me lembro ipsis literis. Mas a história não tem como tarefa apenas apoderar-se da tradição dos oprimidos, mas também fundá-la. Ou seja,
a tradição dos oprimidos não está fundada, né? Então a gente tem aí essa tradição que ele menciona, fazendo uma crítica a essa tradição como a tradição dos vencedores, que é essa tradição que nos é imposta, né? E a tradição dos oprimidos, ela carece ainda de uma fundação, né? Ela carece ainda de um fundamento. Essa imagem é muito bonita. Ele vai falar, inclusive, a imagem dialética é muito bonita. Mas se quiser observar a história como um texto, e aí é interessante pensar, né? Se quiser observar a história como um texto, porque para ele a história está fora do texto, não é? O livro da vida não está no texto, né? Ele está propondo lá, como eu trago na epígrafe do curso, né? Ele está propondo ler o que não foi escrito, né? Ler esse livro da vida, aquilo que está fora da escrita. Isso é fundamental para essa construção, para a gente pensar. Eu não me lembro mais se ontem, se anteontem, mas a arqueologia, na sua separação clássica, que já caiu por terra, comentei ontem, enfim, arqueólogos não me matem, sabemos disso, mas estou fazendo uso disso filosófico aqui agora. A separação clássica da arqueologia com a história é que a história lida com documento escrito, e, portanto, o trabalho do historiador começa com o surgimento da escrita, e a arqueologia lida com aquilo que é anterior ao surgimento da escrita, né? O que é questionável é porque a escrita ela surgiu em diferentes momentos, em diferentes partes do mundo. Então, enfim, isso acaba caindo por terra muito facilmente. Mas é potente para a gente pensar que essa é, em última análise, a tarefa do arqueólogo, é ler o que não foi escrito, né? Então, o que está fora desse texto, né? O que eu queria destacar aqui. Ah, tá, exatamente o que eu tinha mencionado, a epígrafe, né, eu trago esse momento, mas essa imagem anterior é muito boa. Se quiser observar a história como um texto, então vale para ela o que diz um novo autor sobre a literatura. O passado fixou nela imagens que podem ser comparadas com as das placas fotossensíveis. Somente o futuro tem à sua disposição reveladores suficientemente fortes para trazer à tona a imagem com todos os seus detalhes. Muitas páginas de Marivaux ou de Rousseau trazem um sentido oculto que os seus leitores contemporâneos não podiam decifrar inteiramente. Muito interessante isso que ele está dizendo aqui. Porque se a gente pensa, inclusive, no trabalho do arqueólogo, enfim, as novas tecnologias que possibilitam voltar aos achados, enfim, que já são conhecidos, já estão nos museus, com novas perguntas e com novas perspectivas de novos achados a partir desses mesmos achados que já são conhecidos, estão catalogados, sabe-se de onde veio, etc. e tal. Enfim, essa aqui é a dialética da tecnologia, no caso, né? Aparece aqui nesse textinho, né? Nesse trechinho também. Enfim, os novos reveladores que a gente está vendo ultimamente, muitos fotógrafos trabalhando com o colorismo digital, então, ou a própria inteligência artificial dando movimento às imagens que antes eram estáticas, né? Dando um tratamento a essa imagem, de modo que essa imagem se torne mais legível para nós. A gente está vendo isso acontecer agora. Exatamente. Enfim, ontem a gente encerrou, então, lendo a nona tese sobre o conceito de história. Eu vou voltar ela rapidinho aqui, uma leitura. Eu vou ler também aqui a do João Barrento, tá? Começa com uma citação, aliás, ontem eu acho até que eu me esqueci de ler essa epígrafe que ele faz de saudação do Ângelus, né, do anjo. A minha asa está pronta para o voo altivo, se pudesse voltaria, pois ainda que ficasse tempo vivo, pouca sorte teria.
Então, parece que é um anjo que já está nessa epígrafe fadado ao fracasso, né? Mesmo que tivesse tempo, seria pouco tempo. De fato, todos temos pouco tempo, né? Mesmo aqueles de nós que são imbuídos dessa vocação, num certo sentido, para ir atrás desses cacos, né? Há um quadro de Klee intitulado Ângelos Novos, representa um anjo que parece preparar-se para se afastar de qualquer coisa que olha fixamente, tem os olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Voltou o rosto para o passado. A cadeia de fatos que aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim. Ali atrás ele tinha dito que o presente é sempre uma catástrofe, né? É interessante pensar. Esse anjo está situado nesse presente, que é essa catástrofe sem fim. O presente é sempre presente, né? A cada momento o presente se faz presente, né? Interessante pensar nessa perspectiva. Ele gostaria de parar para acordar os mortos e reconstituir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso sopra um vendaval que se enrodilha nas suas asas e que é tão forte que o anjo já não as consegue fechar. Esse vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro. Aqui ele volta as costas, enquanto o monte de ruínas à sua frente cresce até o céu. Aquilo a que chamamos o progresso é esse vendaval. Então, o que aparece de problema aqui, já nessa tradução do Barrento, em relação à tradução que a gente leu ontem do Adalberto Müller? O Adalberto vai mencionar que onde está escrito ruína, o Adalberto vai mencionar escombros, né? O Barrento menciona ruínas, enfim. E aí entra a desconfiança como princípio, né? Enfim, aqui entra, então, começamos a falar dessas elaborações que eu venho fazendo na tese, chegamos, então, vou abrir aqui esses arquivos para a gente pensar aqui junto sobre algumas dessas questões a partir desse problema de tradução. Acho interessante pensar que o Benjamin é um centauro de 1000 cabeças, né? Então ele está falando de tantas coisas diferentes ao mesmo tempo. É difícil, como eu disse no primeiro dia, dizer o que o Benjamin foi, né? Se ele foi um filósofo, isso estava em disputa até mesmo entre as pessoas com quem ele conviveu de perto. Qual é uma boa imagem dele, no caso? Mas um centauro de 1000 cabeças, sim, sorry. Ele está falando de muitas coisas, né? Enfim, e o que é interessante nele é que ele considerava a escrita como pensamento, né? Eu acho que nisso o Benjamin ele se assemelha a Arendt, que também via na escrita essa ideia de escrever é pensar, né? Não se pensa e escreve apenas, mas ao escrever se está pensando. O ato de escrever nos faz pensar. A Arendt tinha essa concepção, e a gente pode ver nessa entrevista famosa dela com o Günter Gauss, Günter Gauss, não me lembro exatamente o sobrenome dele, mas um entrevistador famoso da Alemanha, enfim. É isso, né, Nina? Uma entrevista famosa da Arendt, belíssima, inclusive, alguns de vocês já devem ter visto. Ela fala desse escrever, né? Escrever como pensar. Ela recusa também para ela esse epíteto de filósofa. Então, ela vê no Benjamin alguém que pensa através da escrita. E o Benjamin pensava muito, então ele escrevia muito, e escrevia sobre coisas muito diferentes. Então é interessante perceber isso, ver isso, enfim, como é que isso se dá. E ele traduzia, né? Ele se autotraduzia. Então ele fez uma autotradução das teses para o francês. Ele fez uma versão francesa que é conhecida, está publicada, enfim. E nessa tradução ele traduz a palavra que em alemão aparece como Trümmer, escombros, como Décombre.
né, como escombros, de fato. Então, eu não tinha me dado conta dessa diferença, dessa sutil diferença, até me mudar para a Alemanha em 2018, começar a estudar alemão e ser capaz, então, de cotejar a tradução com o original, as traduções que eu tinha disponíveis com o original. Me chamava a atenção já, porque a Jeanne-Marie Ganneban, ela fez uma tradução das teses que aparece nesse livro do Michel Levy, né, a tradução que o Michel Levy utiliza aqui no Aviso de Incêndios, nessa exegese que ele faz das teses, ela se pauta, né, não se pauta na tradução da Jean-Marie, na verdade, porque ele escreve esse livro primeiro em francês. O Michel Levy é brasileiro, mas ele mora na França há muito tempo. Acho que ele é franco-brasileiro, né? Não sei. Mas então provavelmente ele lê alemão também, então não sei se ele leu primeiro em alemão, se ele leu, não dá para saber, mas enfim, a tradução da Jeanne-Marie menciona já escombros. A primeira tradução que sai no Brasil, nos anos 80, não vou lembrar a data agora, do Paulo Sérgio Rouanet, utiliza também a palavra ruínas, porque foi pautada na tradução francesa, eu esqueci o nome agora, mas está no textinho que eu mandei como sugestão de leitura, esse textinho uma apresentação que eu fiz numa nota de rodapé tem todos esses detalhes. Então isso virou para mim uma certa desconfiança. Mas por que aqui é escombros? Por que aqui é ruínas? Enfim, quando eu fui capaz de cotejar com o original, eu falei, de fato é escombros. Mas mais do que isso, andando pela cidade de Berlim, fazendo um curso que chama curso de integração, que se falava muito no curso sobre as Trümmerfrauen, que são as mulheres dos escombros, que, enfim, logo depois da Segunda Guerra, muitos homens tinham morrido na guerra, outros estavam incapacitados, outros ainda estavam voltando de onde estavam. Então a Alemanha se tornou um país de mulheres, crianças e velhos, né? E as mulheres assumiram esse dever, né? É também um mito, né? Tem várias obras hoje falando do mito das mulheres dos escombros, porque foi um mito que serviu tanto para a República Democrática Alemã quanto para a Alemanha Oriental, né? Então, tanto para a RDA quanto para para DDR, eu não sei como é que fala. Talvez esteja falando trocado, porque agora vem as siglas em alemão. Mas a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? As duas Alemanhas se apropriaram desse mito, porque era um mito que encorajava a reconstrução do país depois de toda a destruição que houve. Então eu fui me dando conta de que essa palavra não era uma palavra inocente, né, em Benjamin. E aí, quando eu fui conhecer a tradução que ele fez para o francês, e vi que ele utilizava a decombra, eu falei, mas por que o Benjamin ele tá certo aqui, né? Ele está usando exatamente a tradução, escombros para trauma, e por que para mim era um gesto bastante enfático de que aquilo não era ruína, né? Enfim, e aí eu também confundia e vinha até então tentando construir uma ideia de ruína pautada, portanto, nesses escombros e também na ruína que aparece no drama barroco alemão. E vi que isso era um problema, né? Isso era um problema porque, então, a partir de então, quando eu me dou conta disso, da força dessa palavra no imaginário histórico da língua alemã, enfim, sobretudo do pós-guerra, dos pós-guerras, né? Porque, enfim, depois escarafunchando os arquivos, também encontrei já poetas do Barroco que utilizavam essa palavra truma para se referir à Guerra dos 30 Anos, né? O Dreyfus tem um poema todo, Estou diante das Truma da Alemanha, né? No Barroco. Então, e depois você tem, também na Primeira Guerra, o Tucholsky escreve uma canção também, quase que citando isso também, que está diante
dos escombros da Alemanha, enfim. É muito interessante observar como essa palavra está ligada historicamente a esse contexto de destruição de um cenário de guerra, né? Então é um trabalho de fato de filologia, por isso que essa ideia da filologia é tão importante, né? De buscar a compreender qual que é o imaginário por trás desse termo, dessa palavra. Enfim, então procurando, quando a gente procura o termo ruínas em alemão, no Google Imagens em alemão, o que a gente tem é isso, né? E eu acho muito interessante esse tipo de exercício, porque o algoritmo seria, como a gente sabe, um coeficiente do que constitui esse imaginário coletivo, de alguma forma, né? Então você procura por ruínas e o que aparece são essas ruínas, né? Ligadas a um processo natural de corrosão. Então você vê as plantas crescendo, o que mostra que essas ruínas ligadas de alguma forma a estão ligadas de alguma forma a, a um tempo muito lento, a uma outra temporalidade, né? É daí que devém a beleza da ruína no imaginário romântico alemão, herdeiro também, de certa forma, do imaginário das ruínas já barrocas, como a gente vai ver no drama barroco alemão. Então, enfim, aqui é só um exercício para a gente ver essa diferença em termos de imagem, né? E ver como é que isso. E aqui é o que aparece quando a gente procura, então, Troma, né? A gente procura por esse termo, é isso que a gente vê no Google Imagens. Aqui vocês podem ver as mulheres, as Trümmerfrauen, né? Trabalhando, recolhendo esses escombros. A ideia era recolher, era separar aqueles materiais que ainda serviam, né? Serviriam para a reconstrução do país e aqueles que não. Enfim. E aí a gente passa, então, voltando um pouquinho para pensar nessas ruínas, então Goethe, né, como Goethe aparece aqui, a importância dessas ruínas que vão constituir esse imaginário clássico, né, que aparece na Alemanha com Winckelmann, já no século XVIII, quando Winckelmann vai para a Itália e começa a fazer o seu trabalho ali arqueológico e de historiador da arte, né, de êcfrase, como Lessing também, de alguma forma, esses torsos, né, esses achados da antiguidade. Então aqui tem o Goethe na campanha romana, né, deitado sobre fragmentos aí de mármore, com essa toga, como se fosse um grego, né, mas ao mesmo tempo ele não deixa de ser alemão, com esse chapéu, com essa roupa por baixo. Você tem todo esse cenário de ruínas atrás, essas plantas crescendo, né, então o que é próprio dessa ruína, e que no barroco servia como uma espécie de, quase como um desdobramento da imagem da vanitas, né, para nos lembrar da nossa finitude, né, da morte inelutável, enfim, os restos de uma coluna, enfim, é muito interessante esse relevo, né, com esses torsos. Essa cena seria interessante descobrir que cena é essa, exatamente. Não me atentei a isso antes, mas talvez dê algumas pistas para ler essa tela. E aqui o Caspar David Friedrich, um expoente do romantismo alemão, as ruínas de uma catedral, né, de um Kloster, na real, é um mosteiro, em Greifswald. E é interessante ver aqui também, né, então a gente vê toda essa temporalidade muito própria da ruína. Você vê que essa ruína já ganhou um novo uso, né? Como se vê, por exemplo, nas ruínas, sobretudo no sul da Itália, em Nápoles até hoje, né?
eu acho super interessante essa questão no sul da Itália, de ver como essas camadas de tempo, né, elas convivem nesse tempo do agora, né, nesse tempo presente. Então, tem muita gente que mora em ruínas, de fato, né? Enfim, o Coliseu era assim, em Roma, até, não me lembro exatamente quando, mas, enfim, há imagens do Coliseu, pinturas do Coliseu completamente habitado, quase como um cortiço, né? Enfim, era praticamente um condomínio, de fato. Perfeito, Nina, obrigado por me lembrar, eu já ia me esquecer. No hino do comunismo também são ruínas, enfim. É interessante que o Aufstehen in Ruinen, Auferstehen, seria levantado, desperto das ruínas, né? Esse é o hino da DDR, da Alemanha Ocidental. Era o hino nacional do país, né? É, é interessante observar como que, por muito tempo, a Alemanha Oriental utilizou a imagem dos escombros e, quando se constitui enquanto país, começa a falar em ruínas, né? É, Fala em ruínas porque a ruína é o cenário, essa é a minha hipótese, essa é a minha leitura, é o cenário do heróico, né? É o cenário do gesto heróico. Então, tem esse apelo também de tornar esses escombros uma espécie de ruína que compõe esse cenário heróico, ufanista para essa nação emergente desses escombros. Então, é muito interessante observar isso. Obrigado, Nina, por me lembrar. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, você me lembra. Obrigado. Enfim, tem o Caspar David Friedrich, eu acho que é o grande expoente, enfim. O Goethe vai ambientar algumas de suas obras em ruínas, ele tem poemas falando sobre essas ruínas, é muito interessante. Isso tudo eu exponho mais, enfim, na minha tese. Então, vocês aguardem minha tese, de alguma forma. Todos esses detalhes, essas leituras de obras que vão tocar nesses temas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, vocês estão conseguindo acompanhar as imagens, né? Sim, É, obrigado. Então você tem lá o Goethe, né, nas ruínas, e aqui você tem, meu Deus, vou tentar traduzir porque eu peguei agora de última hora. Na noite do dia 25 para o dia 26 de novembro de 1943, outra parte da cidade antiga, inclusive a Goethe House, foi atingida por um ataque de bombas, né, um ataque a bombas. Ah, o teto pegou fogo, o último andar pegou fogo. Ah, enfim, são os escombros, né, da casa do Goethe na Segunda Guerra, né? Então você tem aqui Goethe nas ruínas e aqui os escombros da casa de Goethe, onde Goethe nasceu, em Frankfurt, um símbolo para a cidade, e se tornou também depois um símbolo da reconstrução da cidade depois da Segunda Guerra. Então, o que vocês acham disso? Lhes parece que possa ser confundível ruínas e escombros quando o próprio Benjamin estabelece essa diferença? Lhes parece que seja um detalhe qualquer? A mim não me parece. Me parece um detalhe, um desvio de tradução bastante produtivo. Aliás, eu não falei, o Benjamin escreveu um textinho muito conhecido entre os tradutores e a galera de letras, sobretudo, chamado A Tarefa do Tradutor. Essa palavra tarefa aparece muitas vezes, né, como uma... Enfim, nas teses eu leio como uma convocação à ação, né, um chamado à ação, de fato. Mas a ideia do Benjamin, traduzindo, eu vou traduzir muito em miúdos essas questões. Muita coisa faz sentido agora, ótimo discutir esse desvio de tradução, sim.
Então, lembrando que isso não é conceituado, o Benjamin não tem tempo de conceituar, né? Ele morre antes de ver também o que, que esses escombros se tornariam. Mas a gente já vai voltar, já vou abrir outras possibilidades aí. Genau, exato. Tarefa é tradução para Aufgabe. Se fala Hausaufgabe, né, o dever de casa, a tarefa de casa, o tema de casa. Mas, enfim, o Benjamin tem esse texto chamado A Tarefa do Tradutor, que as pessoas consideram muito difícil, de fato, pode ser muito difícil, né? Enfim, exige um nível de concentração, mas, resumindo, assim, grosso modo, o que ele está dizendo ali é que existia uma língua una, uníssona, né, no começo dos tempos. Ele está ressuscitando, obviamente, o mito de Babel, a ideia, o mito, para algumas pessoas né, mas enfim, o mito de Babel. Em algum momento as línguas acontecem que se confundiram, enfim, foram se desdobrando em muitas outras línguas, e a tarefa do tradutor, então, primeiro, ele leva em conta a concepção de que, portanto, nenhuma língua, quer dizer, ele vai chamar de, eu não me lembro agora o termo específico que ele usa, mas existe um rastro de uma língua divina, né? Tem uma língua divina, tem uma língua que nós todos perdemos e que resistiu de formas diferentes, se desdobrou de formas diferentes a partir dos seus cacos em tantas outras línguas. O sentido, então, estaria aqui em cima, né? O sentido seria essa língua ligada a essa coisa divina. Se eu não me engano, é divina mesmo. Alguém que tenha lido esse texto. Língua pura, perfeito. Pura. Sim, a língua pura. Obrigado, Everton. É a língua pura, né? Essa língua pura seria essa língua, foi a língua original, né? Ali que se esfacelou, enfim, com a queda de Babel, com a destruição de Babel. E aí as línguas se transformaram a partir desses cacos e se tornaram línguas diferentes. E isso quer dizer para Benjamin que nenhuma língua é senhora desse sentido, esse sentido que aparece na língua pura, né? Então, o sentido da língua pura, ele é alcançado, a tarefa do tradutor é justamente fazer com que a língua do original, através da língua da tradução, se aproxime mais dessa língua pura, dessa língua original, né? De alguma forma. Então, é muito interessante isso, quer dizer, como eu leio, como eu procuro para entender, eu penso, nenhuma língua é senhora do sentido, né? Todas as línguas, elas contribuem para a criação de um sentido, na medida que é exato. Reine Sprache. Então, todas as línguas contribuem ali para a construção de um sentido, todas estão tentando chegar, de alguma forma, a essa língua pura, e a tarefa do tradutor é, utilizando uma outra língua, fazer com que a língua do original se aproxime mais dessa língua pura. Então, uma língua vem em auxílio da outra, né? E a partir disso, a partir dessa operação, então, é possível que a própria língua, traduzindo o original, contribua para lançar luz para, enfim, para fazer com que para lançar luz em questões do original, né? Para abrir sentidos do texto original. Então é muito interessante ver isso, né? Então, nenhuma língua é senhora do sentido. Você tem na tradução uma língua que é do texto original e a língua do tradutor, né, daquele que traduz a língua para a língua do texto traduzido. O papel do tradutor é fazer com que contribuir para que essa língua do original ela chegue mais perto, o mais perto possível desse sentido que foi perdido, né? Desse sentido dessa língua pura, né? Então é muito interessante entender esse mecanismo. E por que isso é interessante de pensar aqui no aspecto dessa
desse desenvolvimento, dessa elaboração que eu venho fazendo. Porque muitas vezes o Benjamin foi recebido no exterior, na França, nos Estados Unidos, enfim. Essa questão de tradução, ela correu o mundo, porque muitas traduções partiram dessa tradução francesa, que foi a primeira a fazer uma tradução, como eu comentei ontem, muita mais gente está apta a fazer tradução do francês, enfim, sobretudo para nós que falamos línguas neolatinas, né? O francês é mais próximo da gente do que o alemão, então, enfim, essa tradução das teses, ela chega via o francês, através do francês. Em inglês não se vê muito esse equívoco, né? Em inglês se traduz por rubble ou por wreckage. Então, eu não traduziria por wreckage, que em alemão eu acho que seria Schrott. Schröter, não sei, o que você acha, Nina? Por isso eu não traduziria, porque já seria para a gente um entulho, né? Wreckage seria mais um entulho, talvez, não sei, alguém que lide com tradução talvez possa esclarecer melhor. Mas enfim, então esse não é um detalhe qualquer. Então eu comecei a partir desse princípio, e quando eu apresento isso para os alemães fazem, mas como assim vocês confundem Truma com ruína? Tipo, e ao mesmo tempo isso contribui para uma leitura, porque o Benjamin é recebido fora da Alemanha, e essa recepção tem um retorno para a Alemanha, né? Os alemães também estão lendo o que se está produzindo sobre Benjamin fora da Alemanha. Então é interessante perceber como esses equívocos eles vão andando, e você vai ver, por exemplo, no livro que eu mencionei ontem, da Busse Glucksmann, que ela está fazendo a relação do Anjo da História com aquelas ruínas do Barroco, né? O Benjamin está aqui recusando a ideia de progresso nas teses, e ao recusar a ideia de progresso nas teses, ele recusa também, como a gente vai ver em algumas anotações dele, em passagens, há muitas passagens em comum nas teses e no livro das passagens, ele também está recusando a ideia de fafal, de declínio da história. Então, e contra essa ideia de progresso, ele propõe a ideia de atualização, né? Então, sim, perfeito, é Rubble. Não, em inglês não. Então, contra a ideia de declínio, ele propõe, então, contra a ideia de progresso, ele propõe a ideia de atualização. E o que é interessante nisso? Que a ideia de progresso, ela pressupõe o quê? Que se faça, então, do mundo terra arrasada para que o progresso tome lugar, né? Então, a gente vai destruir tudo para abrir estrada, por exemplo, para trocar em miúdos aqui, para usar exemplos bem concretos. Então, vamos destruir para fazer estrada. Então, não tem a ideia de atualização. De que forma é possível atualizar isso sem que leve, enfim, sem que se destrua tudo, né? Embora ele também tenha um texto chamado Caráter Destrutivo, em que ele vai dialetizar a ideia de destruição, né? Ele vai pensar também que, às vezes, aliás, é um texto muito interessante para quem lê Derrida, é um texto que está, talvez, assim, um precursor da ideia de desconstrução. É preciso desconstruir, é preciso destruir para construir algumas vezes. Isso de fato. Mas essa destruição não é uma destruição total dos regimes totalitários, né? Não é isso que a gente está vendo acontecer em Gaza, por exemplo, né? De exterminar uma população e fazer terra arrasada daquilo para se colocar outra coisa no lugar. Enfim, então ele vai, ao mesmo tempo que ele vai recusar a ideia de progresso e vai sobrepor a ideia de progresso à ideia de atualização, ele vai recusar a ideia de declínio, então, porque para ele são duas faces da mesma moeda, né? A ideia de declínio, que vem dessa história historicista, dessa história burguesa, sobretudo, ela
vem carregada dessa ideologia do progresso, né? Então, se lê o declínio de uma época, né? Porque outra melhor, né? O progresso vem. Então, ao vir, quando o progresso chega, outra época entra em declínio. Então, é essa visão linear que o Benjamin está discutindo o tempo inteiro nas teses sobre o conceito de história. É possível pensar, acho que é da Josefina Ludmer, que ela pensa, por exemplo, ela tem um conceito, acho que chama ilhas temporais, uma amiga trabalhou com isso no doutorado. Ela tem um conceito, uma ideia, não sei, que ela desenvolve num dos... Eu tenho esse livro em algum lugar, mas ela chama de ilhas temporais quando ela pensa, por exemplo, que você tem, na América do Sul, ela está pensando especificamente na América do Sul, você tem metrópoles como São Paulo, e você tem nações indígenas que evitam contato até hoje, não contactadas, vivendo de uma forma completamente outra no mesmo subcontinente. Né? Então, essa ideia de uma história linear parece que, né, o progresso chegou para todo mundo, como se não tivesse essas, para usar um termo sem conceituar, mas essas rugosidades, né, no tempo. Então, não tivesse essas rupturas, né, essas interrupções, não tivesse vários modelos de tempo convivendo ao mesmo tempo, né? Então, somos contemporâneos de muitas formas de pensar o tempo, nesse exato momento, né? Cada cultura vai pensar o tempo de uma forma. Então, ontem eu mencionei o texto do Agamben, chamado Arqueologia da Obra de Arte. Ele começa falando, recusando a ideia de uma futurologia e defendendo a ideia de uma arqueologia, porque para ele uma volta ao passado é a única via de acesso ao presente para os europeus. Né? Ele está ali falando de uma diferença em relação à concepção de tempo na Europa, na Ásia e nas Américas. Enfim, e essa concepção de tempo ela pode ser, enfim, eu não gosto muito desse texto, eu mencionei ontem, porque eu acho que ele defende certos valores europeus que eu acho complexo, vocês podem ler e tirar suas próprias conclusões, mas, enfim, mas eu acho interessante essa ideia, né? Eu acho que essa arqueologia ela é necessária em todos os lugares, eu não acho que ela enfim, uma via de acesso só para o presente europeu. Acho que ela é uma via de acesso para o presente de todo mundo. Até porque, enfim, os europeus dominaram o mundo inteiro, né? Colonizaram o mundo inteiro praticamente e levaram consigo também esse modo de pensar que acaba, enfim, afetando também esses outros modos de pensar o tempo. Perfeito. Sim, quando o Benjamin fala contra os historicistas, ele está praticamente se insurgindo contra o positivismo do século XIX, né? É muito interessante. Tem várias relações possíveis de serem feitas, né? Assim, quando ele fala de empatia, por exemplo, dá para pensar um pouco em Nietzsche. O Nietzsche vai estabelecer, como é que chama o conceito de Nietzsche? Não sei se é a genealogia da moral que ele vai falar sobre a diferença entre dois modelos de pensar, né? Um do mestre, é quase que uma atualização da dialética do senhor escravo, do Hegel, enfim. Acho que dá para fazer várias relações produtivas nesse sentido. Vamos ver aqui se a gente faz um intervalinho já ou se a gente avança. Tá, então levando em consideração essas questões, que eu levo em conta, então, essa hipótese geral. Né? Eu já falei da tarefa do tradutor. O Benjamin fala também, né? Tá nesse livro aqui. Eita, meu Deus. Tá nesse livro também da Autêntica, também tradução de João Barrento. Enfim, tem um trechinho que ele vai comentar valor das más traduções, equívocos produtivos, né? Então, esses equívocos também são produtivos na medida em que eles permitem que a gente desdobre, né? Enfim, e também haja que filologicamente, filosoficamente, de alguma forma,
para lançar a luz sobre essa diferença, né, noutra língua, e trazer isso para o contexto da língua original, e pensar nessas diferenças, nessa oposição, e criar essas categorias, enfim. Então, a minha hipótese geral, que acho que é interessante a gente comentar, né, o que eu estou pensando, então, com essa arqueologia da violência barra Gewalt. Bom, já mencionei a tradução, a minha hipótese geral é essa. A nossa hipótese geral se concentra no fato de que a história, ao lidar com uma transmissão via escrita, serviu quase sempre aos vencedores. E achei que eu tinha acabado de escrever, esqueci. Ou seja, a história dos vencidos está fora dessa história documentada via escrita. Então, por isso a ideia de uma arqueologia, para que a gente vá atrás, então, desses restos materiais que dão testemunho da existência dos vencidos, né? Então passa por aí a ideia dessa arqueologia. E chama-se uma arqueologia da violência. O Benjamin tem outro texto chamado, que eu vou resumir também grosseiramente. Acho que fazemos um intervalo e voltamos com a arqueologia da violência, pode ser? Acho que sim, Mike. Podemos dar essa paradinha, né, Dani? Sim, sim, eu vou agora então parar a gravação. Obrigado. Então tá, uns 15 minutinhos. Pode ser até menos.